aí, gente? Que coisa boa, né? Mais um episódio de podcast aqui começando prontinho, saindo do forno pra você. Oh, que delícia! Mais uma história de sucesso que a gente vai conhecer aqui de pertinho, né? Uma empresa especializada. Então, assim, tô super empolgada porque eu acho que o bate-papo vai ser super legal. Tá? E então você já está mais do que convidado a continuar aqui com a gente, por favor, tá? Se você chegou agora, não pula não, continua aqui conosco. Muito obrigada a você que é inscrito no nosso canal, tá? Os mais de 130 mil inscritos, muito obrigada mesmo por acompanhar todo o nosso conteúdo aqui de pertinho, não só os episódios do podcast, mas também as reportagens do programa Mundo Empresarial. E você sabe, né? A gente tem um encontro marcado sempre aos domingos na Rede TV para todo o Brasil, na VTV SBT e também na TV Cultura Paulista. E aqui no nosso canal do YouTube você também confere todo o programa Mundo Empresarial na íntegra, certo? Coisa boa. É só história de sucesso, são insights fantásticos que você agrega um pouquinho aí na sua vida, na sua trajetória empresarial, na sua trajetória também do empreendedorismo, no seu dia a dia de trabalho. Só tem coisa boa aqui para você compartilhar com a gente, para você acompanhar conosco, certo? Então, se você também tem interesse de entender um pouco mais como funciona a nossa estrutura aqui do podcast, se você tem vontade de contar a sua história, a sua trajetória pra gente, vai ser um prazer imenso. É só entrar em contato com o pessoal da nossa produção que tá aparecendo aqui na tela para você, certo? E vai ser um prazer maravilhoso te receber aqui nos nossos estúdios, quem sabe, tá? Porque aqui no podcast a gente também tem um encontro marcado sempre às segundas, às quartas e sextas-feiras. Você já deve saber, né? Se você tá chegando agora e não é inscrito no nosso canal, então aproveita e se inscreva também, beleza? E a gente começa esse podcast do Mundo Empresarial com um sabor, aquele sabor, né, especial. Por quê? Graças ao nosso patrocinador maravilhoso, a Croissant e Companhia, que são referência em salgados e doces. São deliciosos e práticos, então se você busca essa qualidade, todo esse sabor, você precisa conhecer todos os produtos da Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo e ainda eles contam com uma infinidade de opções em salgados e doces, como eu já falei. E aí, só para exemplificar, só para você se familiarizar com o que eu tô falando, tem os famosos croissants, sabe? Aquele croissant bem gostoso, bem crocante. Então, tem esse aí. Aí também tem as coxinhas, sabe? Aquela coxinha, sabe? Então, tem também. Tem salgado integral pra você que é fit, pra você que tá naquela dieta, não posso comer, não, tem pra você também. E se você gosta de açúcar, como eu, tem mini churros, sabe? Com canela, com açúcar, aquele doce de leite assim que explode na boca. Tem sonho também. Tem sonho. Que sonho, literalmente. Tem tudo isso pra você conferir, pra sua praticidade ainda. Sabe como que é fácil o preparo? É só você aquecer e saborear. São 10 minutinhos ali, ó, que já tá pronto. É difícil esperar. Mas dá pra aguentar. Garanto que vale a pena. Então, procure pela loja de fábrica mais próxima de você ou conheça mais acessando o nosso site que está aparecendo também aqui, ó, na tela para você conferir. Saiba como levar essa experiência maravilhosa para o seu evento, para sua família, tá? E até quem sabe se tornar um empreendedor, tá? Revendendo os produtos da Croissant e Companhia, que é qualidade e sucesso garantido para você. Muito obrigada, Croissant e Companhia, por apoiar o mundo empresarial, o Salgado Genial. Agora sim, a gente vai falar dessa empresa maravilhosa que está aqui, com esses dois sócios aqui, esses dois empreendedores de sucesso, tá? Por quê? Vamos conversar sobre terceirização de serviços e facilities. Você não sabe o que é? Então você vai saber. Fica tranquilo. A gente vai entender quais são os desafios do setor e discutir as perspectivas de futuro também, tá? E pra gente conversar sobre esse assunto maravilhoso, a gente recebe aqui esses dois empreendedores de sucesso. Charles Lima e também Ricardo Campos, da CIA Facilities. Queridos, muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece. Vambora, né? Obrigado, Laís. Laísa. Ah, peguei. Não tem problema. Não tem problema. Já tô acostumada. É normal, meu nome tem umas travinhas mesmo. Tem umas travinhas. Eu quis fazer o Laís. E a Laís. Tá vendo? Tá vendo, né, Clara? Estamos aqui também não só com os dois empreendedores, com o Ricardo e com o Charles, mas estamos também com as esposas maravilhosas que estão aqui nos bastidores, a Paloma e a Clara, né? Também temos o Felipe aqui também no marketing, fazendo os bastidores aqui conosco. O Lucas nos dando aquela força de sempre, né, querido? Muito obrigada. Então, a gente vai começar o bate-papo de hoje, que vai ser muito legal. Quero entender não só os diferenciais da empresa de vocês, porque vocês atuam num segmento muito bacana, né? E talvez as pessoas nem percebam a necessidade que existe dentro desse segmento que vocês atuam, né? Porque às vezes a gente chega numa empresa, tem toda aquela parte de
portaria, tem aquela parte de limpeza, tem a parte de segurança, né, de bombeiros e tudo mais. E às vezes são áreas que a gente já está tão acostumado a ter esse tipo de atendimento, a ter esse tipo de trabalho, que às vezes a gente nem percebe toda a estrutura, né? Nem imagina, na verdade, toda a estrutura que tem por trás de toda aquela prestação de serviço, né? De todo aquele grupo que está ali trabalhando para fornecer segurança e tudo mais. Então, acho que vai ser muito legal entender como funciona essa área de vocês, os desafios, né? E conhecer um pouquinho também da trajetória pessoal de cada um. Pelo visto, temos aqui um sangue comercial muito forte, né? Que é o Charles aqui, pelo que eu percebi, né? Então, vamos começar por você? Vamos? Vamos entender como foi a sua trajetória aí na sua estrutura de infância. Vamos. Como que você chegou nesse ponto de empreender? Legal. Bacana. Desde já, primeiro de qualquer coisa, te agradeço. Imagina. Estar presente no podcast do Mundo Empresarial é uma responsabilidade muito grande para qualquer um, né? Então aqui o empreendedorismo ele circula nas veias, isso eu não tenho dúvida. E para nós, não tenho dúvida que é uma honra estar aqui participando e dando algumas dicas, falando sobre o nosso negócio. E vamos tocar o barco. Vai ser super legal. Muito obrigada. O prazer é nosso. A honra é nossa receber vocês também, viu? Legal. Mas vamos lá. Como que tudo começou? Você já tinha esse desejo de empreender desde criança ou não? Você começou a sua trajetória trabalhando em alguma empresa? Como que foi o início de tudo aí? Eu aos meus 13 anos ali, eu comecei a empreender. Na realidade... Aos 13 anos? Vamos lá. 13 anos. Eu morava na roça. Em que cidade? No interior do Pernambuco, no interior, em um sítio, na roça mesmo. E o meu pai montou o que nós chamamos lá de mercearia, muitos conhecem como mercearia, mas na roça é conhecido como bodega, né? Que legal! E ali, como meu pai tinha outros afazeres, agricultor na época e tal, me colocou para tocar o barco ali. Tocar o barco. A nossa família é uma família que é de exatas, né? Todo mundo gosta muito ali da parte matemática do negócio. Então, quando você fala, pô, mas isso vem de criança? Não sei se vem de criança, mas eu comecei a empreender com 13 anos, né? E dali foi acontecendo. Depois de um tempo, eu fiz ciências contábeis no Nordeste lá. E foi aí onde eu, já com meus 16, 17 anos, né? Já comecei a conhecer algumas partes de administração. Nesse momento também, ali com meus 16 anos, já comecei a ter o relacionamento com a minha esposa, que está hoje comigo. Até Vocês então... estão juntos desde os 16 anos? Perfeitamente. 25... Gente, que legal! É isso aí. E tudo isso foi acontecendo, e aí vamos encurtar a história. Quando nós tivemos o primeiro filho, o Felipe, né, eu busquei algo diferente. E aí eu busquei São Paulo como o local para tentar algo maior. Essa é a real. Porém, o Felipe e a Clara não veio comigo. Eles ficaram um período até a gente aqui tentar se estabilizar, né? E trazer a família toda. Isso aconteceu. Quando é que eu começo na parte de terceirização de mão de obra, né? Eu inicio como porteiro de uma obra ali por volta de 2001, mais ou menos. 2001 eu fui porteiro de uma obra. Essa obra era um estacionamento de brita ali que estava preparando para construir um prédio. Tá. E aí eu comecei como porteiro nesse local que foi construído o prédio, que hoje é meu cliente. Pena que não vi minha reação agora. Sério? Pois é isso aí. O mundo dá voltas. O mundo não dá volta. Que legal, mas às vezes eu tô brincando com a frase aqui, mas não é pejorativo, não, nem, né? Não, dá volta demais, mas né? Que legal. E aí, com essa terceirização, e eu ali fiquei durante um período trabalhando na empresa, né? E aí depois comecei a empreender. Ali, uns 6 anos depois, eu já queria
já queria algo diferente. Por quê? Porque eu já via naquela situação, naquele momento, que tinha algo a ser oferecido a mais. Existia uma necessidade no mercado. Existia algo que precisava ser oferecido diferente. Tá. Porém, as empresas, a grande maioria das empresas, elas mantinham na época, assim como hoje ainda mantém, aquela situação muito... engessada. Eu só faço isso. Entendeu? E essa situação do eu só faço isso... Não entrava na sua cabeça. Nunca funcionou comigo. Essa é a real. E aí é onde nasce... Né, o empreendedor mesmo, né? E aí eu falei, não tem como, porque eu vivi em um ambiente, a construção de um condomínio, de um prédio, você lidar com vários fornecedores. Você lidar com o cara do jardim, você se lidar com o cara do elevador, depois é o cara que vem para vender o cimento, daqui a pouco... E tudo aquilo eu dizia assim, cara, mas peraí, o que é que dessa quantidade de serviço que tem aqui, se existisse uma empresa... para oferecer o máximo que consegue. Primeiro, eu ia diminuir a quantidade de pessoas. Entra e sai, né? Isso. Imagina o seguinte, você ter que... eu vou pegar hoje o que o Grupo CIA faz, e foi em cima dessa necessidade que nasceu o Grupo CIA. Imagina você ter que conversar, você contratante, ter que conversar de manhã com o cara que é o fornecedor de jardim. Aí daqui a pouco você conversa com o cara que é fornecedor de portaria. Daqui a pouco você fala com o cara de limpeza. Cara, isso não existe. Então, ou seja, em toda a vida, a otimização de tempo, ela foi necessária. Toda a vida foi. Hoje, mais ainda, né? A gente vive um ambiente que para você se locomover dentro de São Paulo, se for de carro, dependendo do período que você sai, do momento que você sai. E da localização também, porque às vezes não é nem horário, né? Você gasta assim 2 horas em 5 quilômetros. Não vamos tão longe. Você está falando de São Paulo, capital, que a gente sabe que é o caos ali em relação ao trânsito, né? Mas eu estive em Campinas ontem e meu pai amado, eu sou de Campinas, mas hoje eu moro na região de Piracicaba, bem mais tranquilo, não tem tanto trânsito, né? A cidade é bem menor, enfim. E aí, eu fiquei enlouquecida. Falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo demais, com essa cidade, velho? Não tem como. Não existe, não tem mais, assim, não tem... Antigamente eu sabia que eu tinha que sair X horário pra não pegar tanto trânsito. Agora não. Agora você pega trânsito... qualquer horário. Em qualquer horário. Qualquer horário. Não tem mais esse negócio qualquer de pico, sabe? É trânsito o dia inteiro, porque a quantidade de veículo é muito grande na cidade. Gigante. E as ruas continuam iguais. Simples. Não aumentaram, né? Entendeu? Não tem como aumentar a avenida. Então, é uma loucura. É uma loucura. Então, o Grupo CIA, ele nasce nessa necessidade de otimizar, de trazer para dentro de uma empresa de prestação de serviço, desmistificando tudo aquilo que a grande maioria das empresas, olha, eu só presto serviço de limpeza, portaria, talvez ali uma recepção e um bombeiro. Não. O Grupo CIA, todos vão entender durante o podcast o que nós, desde o início, visualizamos e hoje o que é colocado em prática. E graças a Deus, esse tem sido um dos grandes diferenciais da nossa empresa, do nosso grupo. Fantástico, muito legal conhecer aí o início da sua trajetória e a coragem que vocês tiveram, né? E quando eu falo vocês, você e da sua esposa, de virem pra cá, se desafiaram, né? E, assim, com todos os medos, eu acho que haviam na época, né? Porque não é qualquer um que tem coragem de sair daquela zona de conforto, de perto da família, onde você tem, querendo ou não, um respaldo ali, né? Uma segurança, buscando algo melhor, mas que seja, assim, meio inatingível, talvez, né? Porque não é palpável no começo. Não tenha dúvida. Não é? É desafiador demais. Quando isso, assim, por mais que nós, na época, morávamos na roça, eu morei na roça durante muito tempo, eu diria que, assim, o peso que eu carreguei maior, talvez lá na época, até meus 13, 15, 16 anos ali, teria sido, ou foi, um caderno de, na época, 14 matérias, com uma mochila, alguma coisa, porque mesmo na roça, o meu pai toda a vida me incentivou a estudar. Esse é algo que eu agradeço pro resto da minha vida. E quando eu vim para São Paulo, eu já vim com uma formação.
Só que é o seguinte, quando eu cheguei aqui, o meu primeiro emprego foi no Shopping Iguatemi, quebrando piso. Eu entrava às 7 horas da noite, saía às 7 da manhã, quebrando piso. E era o que tinha no momento. Por mais que eu tivesse uma formação, eu não... Você não teve muita escolha, né? Assim... Não tinha, porque, pra você ter uma ideia, que na hora que eu fui preencher a ficha pra entrar, o cara falou assim, qual o seu grau de instrução? Eu falei, primeiro grau incompleto. É isso aí. Porque eu precisava da vaga, entende? Então você, teoricamente, mentiu Pra ter a ali vaga. pra conseguir a vaga. Pra ter a vaga. Pra quebrar piso. Essa é a real. Porque é o seguinte, eu precisava... Você tinha que ganhar dinheiro. Eu tinha uma necessidade. A verdade é essa. Eu tinha uma necessidade. E aí, uma mentira boa, lógico, Não, né? sim. Assim, Você tava ali, querendo ou não... Quando eu falo mentira, gente... Desculpa, né? Mas a gente tá sendo sincero aqui, porque a necessidade... sim. Né? O que um pai de família não faz pela sua família? Estamos verdade. falando disso. Né? Isso é realidade. Isso aqui é real. E eu fui pra quebrar piso. E fiquei lá durante muito tempo. Acho que eu fiquei um mês quebrando piso, né? E, ok. Graças a Deus, hoje o nosso escritório é do lado do Shopping Iguatemi. Muitas vezes eu fico olhando pro shopping, onde eu quebrava piso. É na mesma esquina, entendeu? Gente, eu me emociono com essas coisas. Sério, eu tô emocionada. Tem bastante coisa. Eu tô emocionada mesmo, porque Tem bastante assim, coisa. é muito... A gente não tem ideia, Não né? tem. A gente conhece as pessoas, e quando eu falo que tô emocionada, eu tô chorando mesmo, é verdade. Assim, a gente não tem noção de quando a gente conhece as pessoas, a trajetória, né? Que essas pessoas Sim. tiveram que trilhar pra conseguir chegar onde chegou. Sim. É fácil você olhar as conquistas materiais hoje e falar, nossa, é dono de empresa, nossa, né, empreendedor, é chefe, tem sei lá quantos funcionários, olha o carro Sim. importado que o cara tem. Mas pra chegar aqui, olha Muito. tanta coisa que a pessoa teve que passar. Não é simples assim, não, gente. Não. Sério, empreender é um desafio muito grande. A gente Muito sabe grande, disso. A gente tá muito aqui grande. sempre entrevistando muitos empreendedores. E são histórias, assim, que emocionam a gente mesmo, né? A gente vê que foi o trabalho mesmo. Sabe? verdade. Não foi nada caiu do céu. Claro, eu creio muito numa força espiritual Não tenho imensa, dúvida. Sim. que se Deus não estiver à frente, e se a gente não colocar isso como prioridade, dificilmente as coisas prosperam Sim. também. Mas não tem como as Sim. coisas caírem do céu, assim, no sentido de, só esperar que Deus dê. Não, tem Sim. que fazer o negócio Sim. acontecer, a nossa parte tem que ser feita também, né? Não É pra merecer, né? Não é? É importante, quando você fala dessa força maior, Deus sempre, em primeiro lugar. Muitos perguntam, o que significa CIA? Eu ia te perguntar já, mas já que você trouxe, então responda. O CIA é a letra de Salmo. O I é o número 9 no alfabeto. E o A é o número 1 no alfabeto. É o Salmo 91. Que legal, gente. É isso aí. Que legal. Não, eu não quero chorar mais. Para com isso, Charles. Pelo amor de Deus. Para com isso. É Eu isso tô aí. emotiva hoje. O negócio tá bom não, viu? É isso aí. Mas é só pra você Mas ver. que legal. É. Que bom que vocês têm esses princípios assim, Sim. né? E que Sim. colocam Deus aí à frente de tudo. E é claro que a gente não tá falando de religião aqui, Não. porque tem empreendedores que talvez não tenham a Não mesma tem. fé, enfim, mas tá Não, tudo bem. não tem problema. Que bom que vocês conseguiram constituir isso tudo nessa base sólida, Perfeito. principalmente, né? Muito bom. Agora, se você me permitir, Charles, vou falar com o Ricardo um pouquinho, entender Sim. também como que foi sua trajetória. Esse é gênio, hein? Ali nos bastidores a gente já conversou um pouquinho, né? Eu cheguei aqui e conversei já com o Ricardo e com a Paloma, que a esposa deles estão aqui, que está aqui também. E vocês também, né? Tiveram essa coragem de sair da onde? Salvador, Bahia. Salvador da Bahia. E vieram para cá Salvador. também para buscar, né, uma qualidade de vida e um futuro, né, melhor. Mas aí o segredo é como que foi tudo isso assim na sua infância, como que foi a trajetória, como vocês se conheceram. Conta um pouquinho também pra gente, antes da gente chegar nesse momento que vocês vieram para São Paulo. Bom, a gente tem uma história um pouco parecida, né? Até engraçado isso, porque eu comecei na Bahia, comecei trabalhando de garçom para pagar minha faculdade de analista de sistema. Consegui me formar na área, comecei a trabalhar na área lá, conheci minha esposa, na época namorada Paloma. É engraçado falar sobre empreendedorismo porque assim, as pessoas falam ou você nasce empreendedor ou não nasce. Eu acho que tem dois tipos de empreendedores. Você pode nascer empreendedor
ou tem o empreendedorismo por subsistência. É a pessoa que fala assim, ou eu empreendo, Ou eu não vou sobreviver. ou eu não sobrevivo. Ou eu não vou chegar naquilo que eu quero, né? Assim, na qualidade de vida que eu almejo, né? No meu caso foi meio que um terceiro empreendedorismo. Foi empreendedorismo pela esposa, que sacudiu e falou, vamos empreender. Você jura? Porque eu tava trabalhando para uma empresa já há um tempo e ela falou, por que a gente não cria o nosso negócio? Se para trabalhar legal. com tecnologia só precisa de um computador, você já entende, a gente corre atrás dos clientes e eu ficava naquela será, e ela ficou naquela, sabe como é mulher, né? Toda hora vamos, a gente abandonou nossos empregos e começamos a empreender lá. Corajosa! Parabéns! Que legal! E aí a gente começou com a empresa de desenvolvimento de software, desenvolvia sites também, começamos nessa área, a empresa foi se firmando por lá. Eu só vim de um momento diferente de charge, de uma forma diferente. Eu já tinha empresa lá, desenvolvi um software para condomínios e comecei a conhecer a história dos condomínios e vi que na área de terceirização tinha uma lacuna muito grande, porque tinha muita gente insatisfeita. Uhum. E aí, mais uma vez, a gente começou a discutir, vamos fundar uma outra coisa, que aí quando a gente começou uma empresa na área de terceirização. O que eu vi também na terceirização, muitas empresas estavam trabalhando da mesma forma há anos. E a gente... Sem se renovar, sem inovação, né? Isso, eu peguei a empresa de tecnologia numa época que, tipo assim, o avanço tecnológico ainda estava mais lento. Quando veio as startups, a gente tinha que se renovar toda semana, porque eu falava, se a gente não se renovar toda semana, a gente cai. Porque surgia toda hora uma startup e bastava entrar um ali naquela área. Então a gente começou a analisar o modelo de trabalho das startups e jogou para dentro da empresa. E isso, para a gente também ficar então começamos competir de igual por igual, exatamente. Né? Na área de terceirização, eu vi que estava parado. Então eu falei, se a gente trabalhar nessa pegada lá dentro da terceirização, vai ser um grande diferencial. E aí a gente começou lá. A gente acabou vindo para São Paulo por questões do mercado, né? Porque a gente já estava um pouquinho firmado lá. A gente falou, pô, São Paulo tem um mercado melhor. Vamos avançar mais. Vamos avançar. E a gente veio aqui para justamente empreender, para abrir as empresas, que foi o que a gente conversou ali nos bastidores também. A gente chegou aqui, montou a sede, arrumou tudo e aí veio a pandemia. Vocês vieram em 2019, né? Foi. Finalzinho de 2019, 6 meses depois, lockdown. Foi. Mais ou menos isso, né? Exatamente. A gente ficou 1 ano e meio, fechou tudo, ficou dentro do apartamento ali. Imagina que loucura pra esse casal, gente. Sério, assim, que já tinha também a estrutura de empresa lá, já tinha segurança, né? A família toda por perto e tudo mais. De repente vem pra São Paulo, né? Tudo novo, tudo diferente, porque é um choque de realidade, eu imagino, né? Assim, São Paulo é uma loucura, 24 horas, não para, né? É a maior cidade do Brasil e a 5ª maior potência do mundo. Dá pra entender isso? Assim, 5ª maior potência do mundo, que não financeiramente, né? A 5ª maior cidade, a capital do mundo, né? Então, assim, imagina, que loucura pra vocês. E, de repente, ao invés de estar explorando a cidade, conhecer clientes e ficar preso no apartamento, assim. E foi... Né? E é isso, né? Gente, que doideira. E foi no momento que também não tinha mais voo, nada, né? E pra piorar, espero que ela não esteja assistindo, a gente recebeu a visita da minha sogra, que travou lá dentro também. Não acredito. Por 1 ano. Num apartamento de 2 quartos, minúsculo. Ficou lá, gente. Tinha que ficar, né? Tá longo. Não podia. Acho que o primeiro voo que liberou pra Salvador, eu já disse, vai nesse. Que isso, Ricardo? Você não tem jeito de ser assim, Ricardo. É conversa, né? Vai ver a segunda mãe, né? A pessoa que mais ama na vida. Não, geralmente é assim, né? Geralmente é assim. É brincadeira, viu, sogra? Se assistir. Ela vai assistir, com Claro certeza. que vai, não tem como. Cuidado, viu? Depois ela fala assim, Ricardo, fiz uma comida maravilhosa aqui pra você, que eu sei que você ama esse prato aqui, é o seu prato preferido, meu genro. Toma. É outro prato dentro. Cuidado, viu? Triturado, né? Mas brincadeiras à parte. Então, realmente, vocês têm uma história assim parecida, né? Isso. Nessa coragem de vir para São Paulo e tudo mais. E agora, o pulo do gato é como vocês se conheceram? Como que foi esse encontro e como vocês firmaram essa parceria? Fiquem à vontade para vocês irem respondendo juntos, tá? Não tem problema. Depois que veio essa questão de otimização de serviços dentro do grupo, aquilo já não era mais o item a se buscar, porque já estava em prática. E isso já era tirado de letra fácil dentro da estrutura. E aí veio a situação também de
comprar outras empresas para fazer parte do grupo. E aí eu tive a sorte de conhecer o Ricardo, logicamente, assim, no intermédio de um network dentro do mundo de empresários. Eu conheci o Ricardo e assim, foi algo que bateu muito rápido ali, as nossas ideias e tal, né, Ricardo? Exatamente. E foi como chegou o Ricardo dentro do grupo. Na verdade, que a gente teve um boom também muito grande, assim, da empresa, de crescimento. Como a gente tinha outros negócios, eu tava sem braço. E foi um momento que a gente conversou e falou, pô, vamos vender uma parte da empresa. Eu tinha conversado com outros empresários, mas uma das coisas que me atraiu, assim, no Charles no começo foi que, apesar de ser da área, a mente dele era completamente visionária. Diferente, assim. Tudo de tecnologia, tudo que eu imaginava, tudo que eu falava, ele já tava fazendo. Então, tipo, eu falei, pô, esse cara... É louco. Porque eu tava falando, a gente tem que trabalhar assim. Quando eu conheci ele, falou, lá, minha central não é só uma central. A inteligência artificial já tava lá, já tinha tudo que eu imaginava. Então, eu falei, pronto. Porque o que é que ocorre? Eu buscava comigo o seguinte, por exemplo, quando você tem a grande maioria das empresas, e aí vai uma dica, para quem também tem empresa de terceirização, né? Você tem principalmente portaria noturna, né? Você tem o cara lá da noite, trabalhando muitas vezes sozinho em um ambiente, que quem passa lá é o supervisor. Porém, pegando a deixa da questão da pandemia, esse tipo de visita externa, ela foi cortada pelo próprio cliente. Olha, para evitar ali a aproximação, evita ter supervisão durante a noite, supervisão durante o dia, para não trazer nenhum tipo de situações externas para dentro, tal, aquela coisa toda. E aí, o seguinte, pô, mas e como é que vai fazer supervisão? Só que eu já tinha isso. Porque em todos os serviços que o Grupo CIA vendia e vende, na parte de portaria, eu instalo uma câmera dentro do local onde fica a portaria, para que a nossa central de monitoramento, porque os funcionários da central são do Grupo CIA e são treinados para fazer supervisão dos nossos colaboradores de ponta, quando o supervisor não está lá. Então, por exemplo, esse já foi um item que... Você não sofreu com essa alteração do mercado? Sim, e já foi um item que, assim, nos deu a possibilidade de intervir com primeiros socorros em duas situações, uma de uma funcionária nossa que estava grávida e desmaiou, e pelo monitoramento o pessoal conseguiu pegar e mandar e fazer todo o suporte ali para o pessoal de socorro ir lá, rápido, SAMU, aquela coisa toda. E um outro funcionário também estava trabalhando sozinho, num sábado, domingo ali, e ele caiu a pressão e ele caiu da cadeira. Caiu assim, ele estava normal na postura e caiu. De repente caiu. E isso, mal súbito caiu. A nossa central de monitoramento conseguiu identificar, e nos dois casos a gente conseguiu assim agir muito rápido. E deu certo. E deu certo, graças a Deus. Então, é algo que, enquanto tem algumas empresas que falam assim, olha, eu não quero nada de monitoramento, porque isso vai me dar responsabilidade maior, porque não, a gente não olha por esse lado, não, entendeu? Então, você vê esse zelo com as pessoas mesmo, né? Sim, veja só, quando nós iniciamos o lockdown, naquela situação da pandemia, nós atendemos até hoje, mas uma grande maioria de escritórios. E o escritório automaticamente fechou. Sim. Maioria. Não tinha o que fazer. Todo correto? mundo home office. Home office. Porém, maioria, né? Vamos dizer porém, assim. E assim, eu vi muito colega, dono de empresa, que até em algumas situações falou, pô, não quer comprar a empresa, por quê? Ele teve um declínio muito rápido, porque ele atendia vários escritórios. O nicho de mercado dele era centralizado em escritório. E aí começou os escritórios a fechar. Fechando o escritório, ele não tinha outro. Ele não era pulverizado. Então, ele era segmentado aquele dali. E aí, o que é que aconteceu? E agora? E o cara começa a falar, pô, vou perder cliente. Do meu lado,
Eu tinha esses clientes também, que fecharam. Porém, eu falei o seguinte, beleza, tudo bem, você não vai querer mais a limpeza no escritório, correto? Correto, Charles, não precisa, por quê? Porque vai fechar. Eu falei, tá, e quem é que vai fazer teu atendimento? Aí ele falou, cara, não faço ideia. Eu falei, o Grupo CIA tem um serviço desse. Qual? Eu falei, eu vou integrar a tua recepção com a minha central de atendimento, que é uma central de monitoramento, e tudo que cair lá, eu vou atender, logicamente, como se fosse você atendendo, e eu te passo a ligação, já tudo no propósito. Eu aumentei faturamento com esse trabalho. Por quê? O que é que aconteceu? A gente linkava todos os PABX dos escritórios, que foi fechado com nossa recepção dentro da central de monitoramento. Quando o telefone tocava lá, já aparecia de onde era feito o atendimento da mesma forma, como se fosse o condomínio, como se fosse o escritório, e assim a gente conseguiu atender, ou seja, eu não perdi cliente, eu aumentei faturamento. Fantástico. Não, assim, essa visão mesmo de tentar criar produtos e soluções, Sim. né, para atender as demandas e as necessidades dos clientes, isso realmente é diferenciado mesmo. Muito legal. E aí, a pandemia realmente foi uma fase meio delicada, né, assim, para todo mundo, né, todo mundo ninguém sabia o que estava acontecendo e tudo mais. Algumas empresas, dependendo do segmento, infelizmente vieram a fechar as portas, Sim. outras conseguiram superar, né, outras se mantiveram no mercado, enfim. Empreender no Brasil já não é fácil, Não. nunca foi. Sempre Não. foi um desafio muito grande, não tem incentivo do governo, a gente sabe disso e tudo mais. Então, acho que essa fase mais, assim, reforçou muito mais quem é empreendedor de verdade, Sim, né? sim. Quem estava na pandemia precisou se reinventar e teve que recalcular a rota muitas vezes. E agora, graças a Deus, né, em 2025, a gente já está um pouco mais estabilizado e as coisas estão fluindo um pouco melhor, né? Mas ainda assim, tem os seus desafios, né? Agora, exceto, né, tirando esses desafios do próprio cenário econômico, né, do próprio cenário do país que a gente está inserido e tudo mais, eu acredito que um grande desafio que vocês tenham é lidar com pessoas. Já que vocês estão lidando com clientes, né, muitos clientes. Hoje em dia, vocês têm um número de clientes que vocês atendem? Em torno de uns 250 clientes espalhados pelo Brasil inteiro. 250 clientes por todo o Brasil. Todo o Brasil. Então, imagina, cada região do Brasil tem uma necessidade. Sim, não tenha dúvida. Cada região do Brasil tem a sua maneira de conversar e a Exato. sua maneira de lidar com os problemas e com as soluções, Sim. né? E lidar com o ser humano já é um desafio muito grande, né? Não precisa ser muita gente, não, né? Às vezes um colaborador só ou um cliente só já é desafiador. Então, como que vocês trabalham nessa parte de lidar com pessoas, sabendo que vocês atuam em um segmento que vocês estão lidando com colaboradores, prestadores de serviço, que muitas vezes são esquecidos. São pessoas Sim. que não são notadas no dia a dia da maioria das pessoas. Sabe assim? Eu, particularmente, sou o tipo de pessoa que quando vou ao shopping e preciso comer ali na praça de alimentação, eu agradeço a pessoa que está ali limpando. Eu sei que ela é de uma empresa terceirizada. Mas mesmo assim, eu olho, eu agradeço, sabe? Eu gosto desse reconhecimento, porque eu percebo, assim, enquanto eu tô ali me alimentando, eu tô vendo que a pessoa tá ali e ela simplesmente é como se ela não existisse. Né? Eu tô dando um exemplo, tá? Assim como eu sei também que não entra e sai de uma empresa, quem tá ali na recepção, quem tá ali na portaria, também não é notado, né? Então, são funções extremamente necessárias, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que tem esse desafio. Então, como que é para vocês estarem nas duas pontas, né? Trabalhando com essas pessoas e trabalhando também com os clientes que têm essas necessidades? Dentro do grupo, alguns itens, o que diferencia da grande maioria das empresas, posso citar vários, mas a questão de terceirização, ela não é só prestar serviço, né? A grande sacada é fazer gestão de pessoas. Sim. Esse é o grande negócio.
né? Esse é o business de vocês, na Não tem verdade, né, dúvida. Ricardo? É gestão de pessoas. E aí, para isso, você tem que ter um alinhamento muito forte da parte desde a contratação até a ponta onde é feita a supervisão, né? Que é o que a gente chama de treinamento em loco, é o treinamento da supervisão ali na ponta. Então você tem que ter um recrutamento muito bem feito, você tem que ter um acompanhamento muito bem feito de todo esse processo. E ali na ponta, que é o cara que vai estar no dia a dia, é o nosso supervisor, são os nossos canais de atendimento com esses colaboradores, é a forma de tratamento. Então tudo isso são itens que, se você deixar de alguma forma de cumprir dentro desse processo algum desses itens, com certeza você vai ter gargalo. Vai ter um reflexo ali, né? Muito grande. Negativo, principalmente. Com né? certeza. Então, assim, por exemplo, hoje nós temos pesquisas de satisfações dentro da empresa, aonde 90% dos funcionários que responderam à pesquisa, que faz 2 meses que rolou a pesquisa, eles indicam o nosso grupo para outros clientes, se tiver oportunidade, e indicam pessoas para trabalhar dentro do grupo. Então, ou seja, são pessoas que estão satisfeitas com o processo. Se você acompanhar as nossas redes sociais, você vai observar que nós não trabalhamos com banco de imagem, como é feita a grande maioria das empresas. Nós postamos vida real. Nós postamos o cara da limpeza, nós postamos o rapaz da portaria, nós postamos a senhora da limpeza, a copeira, o bombeiro, vestindo o nosso uniforme, o cara do dia a dia, o nome dele lá, ele fazendo a atividade. Então isso também é uma forma de você mostrar que, olha só, você mostrar... As redes sociais de vocês aí, que legal. É isso aí. Então... Olha lá, é isso que eu falei, você já imaginou o seu dia, né, como seria sem eles? Isso aí. É uma realidade. É uma realidade. Então, é uma forma de fazer isso. Nós somos a única empresa no país que o uniforme de limpeza é branco. É verdade. Pois é. É verdade. Por quê? Agora eu fiz uma retrospecção aqui, né, de todos os lugares que eu já fui e tudo mais. Porque isso daí transmite o seguinte, o cuidado com ele e com o contratante. Por quê? Se você olhar, imagina o seguinte, quando você vai numa concessionária de veículos da Honda, vou citar o exemplo que é uma marca, você vai notar que o uniforme do mecânico é branco. Aí você fala, mas peraí, o que é que suja mais? É uma oficina com graxa ou uma pessoa fazendo limpeza? Os dois sujam. Essa oficina suja mais. Mas por que ele usa branco? Para mostrar que tem cuidado com o item que ele está trabalhando. Exatamente. Então Isso faz todo sentido. Faz. Quando eu fui... teve uma vez que eu trabalhei numa multinacional e eu fui fazer uma matéria externa dessa multinacional, né? Numa oficina que eles têm de caminhão, né? Sim. E quando eu cheguei na oficina era branca. Falei, gente, os caras estão lidando com caminhão, cara. Como assim? Branco, chão branco. Branco, tudo branco. Tinha recepção, ar-condicionado, Falei, gente, isso aqui é uma experiência muito diferente, né? E tem que respeitar o protocolo mesmo, senão tira a marca. Não tem essa. Senão, entendeu? Sim, é isso mesmo. Então eu entendo esse zelo, esse cuidado, faz todo sentido mesmo. Faz, eu diria que isso são itens, assim, cruciais para que você tenha... primeiro... Nosso turnover hoje é em torno de 2%, 3%. Então é minúsculo diante da grande maioria de empresas de terceirização. Lógico que tem outros itens que são itens internos administrativos que é tranquilo. Isso daí a gente conduz de outra forma. Mas a grande maioria são esses diferenciais para você manter o funcionário, o colaborador, que é quem representa a empresa, que é o cara que está ali na ponta. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trazer aqui, porque assim, tem que ter realmente um entrosamento muito bom com esses colaboradores, né, com essas pessoas. Essas pessoas precisam se sentir parte da empresa, e não apenas um número, né? É mais alguém, né? Porque são elas que estão ali dentro das empresas, dentro dos clientes de vocês, representando vocês como gestão,
Sim. né? E ao mesmo tempo, lidando com o cliente final todos os dias, né? Então tem que ter um treinamento muito adequado, né? Porque não são todas as pessoas que às vezes têm a mesma instrução, né? Tem o mesmo nível de escolaridade. Então E como que você faz para abraçar toda essa equipe e fazer com que todos se identifiquem, né? Assim, que todos realmente se sintam bem trabalhando com vocês. Por isso que eu perguntei dessa parte. A tecnologia também ajuda muito nisso, porque, tipo assim, a gente pensa hoje muito no cliente, a maioria das empresas pensavam no cliente. Então, a gente tem um aplicativo do funcionário. Ah, que legal. E através desse cara. aplicativo já tem uma série de... A gente já consegue se aproximar mais deles, né? Hoje, E como que funciona esse aplicativo? Foi você que teve essa ideia também? Como que foi? Ou foi de vocês dois? Como que vocês desenvolveram? a ideia foi justamente nesse tipo de discussão, porque a gente via assim, dentro da empresa a gente tem um entrosamento com a equipe legal, você vê que as pessoas já trabalham de outra forma. As pessoas que estavam fora, às vezes, ela faz uma entrevista, passa por um recrutamento, faz treinamento, mas depois disso ela fica mais dentro do cliente. Então, às vezes, essa questão Como da que pessoa... você perde, né? Assim, como que Isso. você faz para manter o vínculo com aquele colaborador, sem esquecer que, na verdade, ele não está trabalhando para aquele cliente, teoricamente. Sim. Né? Mas eles trabalham para vocês, né? Para a CIA, Isso. e presta serviço para aquela empresa, né? O aplicativo é um aplicativo de comunicação direta com todos os funcionários terceirizados com a empresa. Então, assim, só dando um exemplo, tem quando ele vai bater o ponto, tem umas carinhas de emoji feliz ou sério e tal, e ele marca ali como é que ele tá se sentindo hoje. Ele só precisa clicar na carinha. Então, ele marcou na carinha triste. Já cai dentro do Já RH. cai dentro do RH e o RH liga Pra saber, né? pra saber que aconteceu alguma coisa. Então, e às vezes é um problema pessoal. Pô, não, eu tô tendo que ficar disso e tal. E ali o RH conversa. Eu até converso com a menina. Pô, o serviço de vocês é mais psicologia até às vezes do que essa parte. E isso faz um diferencial enorme. Faz mesmo, porque assim, vocês demonstram que vocês realmente se importam com aquele ser humano, Sim. né? Independentemente de qual trabalho ele desenvolva. Tem muitas empresas, né? Eu já falo por experiência própria, já trabalhei em algumas emissoras, em algumas situações assim. Às vezes a gente ouvia assim, essa empresa aqui só tem recursos, não tem humanos. Por quê? Por causa dessa frieza, né? De falta de relacionamento. Não, se o RH chama... Ai, meu Deus, é BO, sabe assim? Ih, meu Deus, vou ser mandado embora, sabe assim? E geralmente dá para se construir uma relação saudável, né, com todos os colaboradores, partindo desse princípio de você se importar. E o R não é de recurso, o R é de relacionamento. É de relacionamento humano, né? Então, assim... Vamos mudar? Vamos fazer assim, vamos geral aqui, todos os empreendedores, vamos mudar RH, vamos sair do relações... Vamos? Não é de recurso, é de relacionamento. Vamos sair de recursos humanos, vamos para relacionamentos humanos? Lógico. Bora? Vamos fazer esse movimento. Vou fazer uma hashtag. Hashtag, vamos mudar. Porque quando a tecnologia, ela anda, assim, se você não inserir no seu dia a dia pessoal e profissional, a evolução não acontece, desculpa, não tem como. Então não tem como dizer hoje, olha, eu vou fazer no papel. Não vai. Então você hoje tem que ter dados, banco de dados, não é bando de dados, né? Essa é a real. Então, o que é que acontece? Só para você ter uma ideia, há uns 8 anos atrás, precisava fazer limpeza de fachada de concessionária. E era algo que me incomodava em ter que montar andaime. E eu uma vez estava numa reunião com um cliente e eu não fazia esse serviço de limpeza de fachada ainda. Ele estava sendo inserido dentro de um produto nosso chamado Car Dealer, que atende só o grupo de concessionária, que pega desde a jardinagem da concessionária e vai até o monitoramento remoto. E aí eu falei, cara, eu tenho que colocar algo, mas eu quero colocar algo diferente aqui, não é montando andaime. E aí, na hora, eu conversando com o cara, e ele atende uma ligação de alguém reclamando porque o cara estava montando um andaime na frente da concessionária dele. Bem no momento que você tá... Na hora que eu tô conversando com ele. E aí o cara, pô, não é possível, essa empresa só tem isso, lá, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, pô, mas você ainda tá fazendo limpeza com andaime? Ele falou, vai dizer que você tem alguma coisa diferente. Eu falei, pô, o que mais tem hoje, cara? Hoje não faz mais isso com isso daí. Hoje eu tenho equipamento que faz limpeza, é uma máquina, que o cara não sai do chão. Aí ele, pô, então faz aí chamou a menina lá, né, e falou, entrega pro Charles aí, manda ele fazer uma cotação para atender todas as lojas.
Eu falei, que legal, beleza. Aí eu saí de lá, eu falei, vou ver se existe essa máquina mesmo, né? Ah, que legal! Que bom, eu tinha numa feira e eu tinha visto algo no sentido. Eu falei, mas ainda vai ser com essa máquina. E aí, Meu Deus o que é que aconteceu? do céu. Eu mandei buscar essa máquina na Alemanha. Aí, olha só, eu estava cursando faculdade aqui na época. E aí eu tinha uma professora de importação e exportação, professora Márcia, se estiver me ouvindo aí, muito obrigado por tudo que a senhora fez. Então, aí eu falei assim, pô, eu encontrei a máquina na Alemanha para trazer. E aí, Aqui no Brasil não tinha. Não tinha. Até então não tinha. Quando eu fui conversar com ela... Isso foi em que ano? Só... Vamos falar 8 anos atrás? Tá, então, você comentou, desculpa. 2017, tá. né? Por aí. Aí eu disse assim... Aí eu falei, beleza, encontrei a máquina, falei com ela. Aí ela disse assim, Charles, já tem uma máquina dessa aqui no país. Ela tá no sul. E eu importei faz o quê? Acho que uns 8 meses. Então eu sei todo o processo de importação dela. Eu falei, então minha filha, vamos trazer essa máquina ontem. Aí, beleza. Aí ela trouxe ajudou. a máquina, beleza. O que é que acontece? Só para você ver o que é evolução. Passou, assim, foi um sucesso a máquina, porque eu faço a limpeza com a máquina sem sair do chão. São 20 metros de altura que o cara consegue estender um extensor de carbono, É né? como se fosse uma VAP, vamos dizer assim? Vamos dizer que sim. Só para o pessoal entender Muito mais ou parecida. menos, né? Porém, é o seguinte, por que é que o cara do vidro, ele precisa passar o rodinho ali com aquela esponja num sabão e fazer esse movimento? Aham. Porque é o seguinte, se ele deixar secar só jogando água, vai ficar aquelas Sim, a água... sais minerais. Sim. Aqueles Marca, igual box, né, gente? são sais minerais. Então, qual é o segredo da máquina? Se eu esfregar o vidro com água, a água não tendo sais minerais, o vidro ele seca com a temperatura sem precisar daquele cara fazer aquele movimento. Então, essa máquina, ela joga a água totalmente neutra, ou seja, ela chega lá em cima sem sais minerais nenhum, porque passa em filtro. Entende? Entendo. Então, assim, são 20 metros de altura. Ok, tá lindo? Tá. Bacana. Só que hoje, pra mim, não serve mais a máquina. Sabe por quê? Porque eu trabalho com drone. Eu não... Gente, Você entendeu? Ou seja, ó, não acredito. já são drones fazendo limpeza, o que substitui o risco daquele exatamente. pai de família. E aí você me pergunta, mas qual é o teu cuidado com o cara? É justamente esse. O meu grande desafio hoje na empresa, sabe o que é dentro do Grupo CIA? É que o pai de família saia de casa para vir trabalhar conosco e volte para casa. Porque a família do cara está esperando ele. Então, quando eu reduzo esse risco de um pai de família ali, pendurado numa corda, eu sei que eu estou contribuindo para que isso aconteça. Com certeza. Então, esse é um dos E itens. até porque você precisa de uma pessoa ali pra conseguir controlar o drone, Perfeito. né? Aí o que acontece? Hoje eu já tenho o cara que fazia limpeza no vidro, porque ele tem experiência da limpeza do vidro, fazendo limpeza de dentro do carro. Ou seja, ele fez curso, ele está preparado e ele faz a limpeza de dentro do carro, limpando com o drone no condomínio. Ou seja, tudo isso... Aí eu fico imaginando, aí o cara chega em casa, né? O colaborador chega em casa seco, né? Seco. Seco, Seco. sem um pingo de água. Pois e aí, né, no primeiro dia de trabalho, mas amor, você não falou que você ia limpar, né, lavar o vidro? Mas eu lavei, amor. Pois é. Como assim você lavou? Você tá seco. Não é assim? Então eu vou te explicar, minha vida. Aconteceu isso, isso é Então, a é isso empresa aí. que eu trabalho. Aí você vê o que é tecnologia. Aí o cara fala, pô, mas peraí, a tecnologia ela tá tirando o emprego do colaborador. Olha, em algumas situações remaneja. Nesse caso, alguns operadores viraram operadores Do drone, de que era controlar o drone. operador de cadeirinha. Sabe? O cara descendo em 45 metros de altura, com um balde na mão, uma corda nas costas, pendurado numa cadeira, o vento de alguma forma. Cara, um negócio muito risco, sabe? Não, por mais que tenham todos os EPIs, né, e tudo mais, Mas ainda é assim risco, é arriscado, é risco. com certeza. Aí você fala, pô, mas Charlie, e a máquina? A máquina foi importante para mim. A máquina aumentou meu faturamento, a máquina me ajudou, a máquina... Foi um processo, Foi um né? processo. É uma escadinha, né? A gente Beleza. começa e depois vai melhorando. Só que é o seguinte, é o mesmo modelo do foguete, sabe? Uhum. Chega uma hora que você tem que soltar para continuar, porque se você estiver junto, você explode.
Então é a mesma coisa. O foguete não tem duas partes? Sim, até mais, né? Dependendo das camadas da... Vai chegando ali e fala, solta, senão você não vai. Exatamente. Então, tem que perder peso para ganhar impulso. Perfeitamente. A tecnologia é isso. A empresa é isso. Você tem que saber o momento certo de soltar quem te impulsionou até ali, porque dali para frente não serve mais. Tá entendendo? Essa é a jogada do empreendedorismo em qualquer lugar. E qualquer segmento, né? Qualquer segmento. Qualquer um, né? Qualquer segmento. E aí o cara fala, mas essa limpeza com drone, ela é mais cara. Lógico que é mais cara. Só que é o seguinte, eu vou ter mais produtividade, eu vou ter menos risco, eu vou ter mais qualidade, e é isso que o Grupo CIA oferece desde o momento que foi criado. Eu tô impressionada, muito legal, assim, e não só pelos serviços que vocês oferecem, os produtos e tudo mais, mas pela visão de mercado que vocês têm, Sim. Né? Muito, muito legal isso. Obrigado. E agora, acho que o Ricardo agregou muito na parte da tecnologia, né? Dúvida. Na CIA, no Grupo CIA. Sim. E como que é, assim, para você, Ricardo, lidar com toda essa tecnologia, tá extremamente antenado, porque eu costumo dizer aqui, inclusive, que enquanto a gente tá aqui, por exemplo, dormindo, né, à noite e tudo mais, lá do outro lado do mundo tem uma equipe de cientistas, tem equipe técnica de tecnologia descobrindo novas tecnologias e inovações e tudo mais. Ou seja, não para. A gente dorme hoje, amanhã já tem algo novo. Sim, né? isso. Então, como que é para você estar antenado nesse segmento o tempo todo e como que funciona assim de você sempre agregar tecnologia? Hoje, quais são as tecnologias, exceto essa do drone, por exemplo, que vocês do grupo têm ali no dia a dia de trabalho? Principalmente para você, o que você conseguiu trazer de inovação? Primeiro, muito software para controle interno. Então, tipo assim, a gente vai fazer uma limpeza num condomínio, a gente sabe exatamente qual ponto a pessoa está limpando em determinado horário, a gente consegue fazer um acompanhamento através do aplicativo. Acompanhamento mesmo, monitoramento, né? Exato. Acompanha tudo ali através de um aplicativo, vai fazer uma ronda, então a gente já sabe em qual ponto ele vai parar em determinado momento, em que lugar ele está, e a gente consegue acompanhar isso tudo da base, né? Através de software que a gente consegue integrar tudo num só sistema. E com isso a gente consegue ter dados que justamente mostra a gente, tem uma falha em determinado lugar, não tem, onde a gente pode melhorar, e a gente vai acompanhando isso no dia a dia. A questão de ficar antenado hoje, assim, hoje é muito difícil criar algo novo, porque estão criando muita coisa o tempo inteiro no mundo. Então, o primeiro ponto que eu faço é, olho, quais os países estão mais avançados em tecnologia? China. A gente tem muita coisa na nossa área em Israel. É um país que evolui muito nessa área. É impressionante, realmente. Então a gente fica acompanhando. Eu particularmente acompanho muito. E às vezes o que ele está dizendo que é uma grande tecnologia aqui é algo que lá fora já não é mais o que a gente traz. Como ele falou, ele foi buscar um aparelho que na Alemanha já estão usando, aqui era o primeiro. Então... Que coisa, né, gente? Não é louco isso, não? E isso é uma realidade. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial também é algo que você já tinha, né, Charles, colocado isso dentro da sua empresa. Recentemente, ontem mesmo eu vi um vídeo, né, de pessoas que já não estão mais aqui com a gente, tipo Santos Dumont, né, pessoas, referência, assim, Juscelino Kubitschek, que mesmo sendo recente, né, uma pessoa que todo mundo conhece, mas ainda assim a inteligência artificial conseguiu meio que ressuscitar essas pessoas em vídeo, e aí você vê essas pessoas sorrindo hoje, dá até medo. É um negócio que você fala, meu Deus, é tão real que não parece nem que essa pessoa não existe mais. É um negócio meio doido, assim, né? Ao mesmo tempo que a IA, ela veio, acho que para ajudar muito, auxiliar muito, também tem esse lance de pessoas que utilizam a mesma ferramenta e utilizam a mesma tecnologia para praticar o mal, né? Para corrupção e, enfim, principalmente burlar os sistemas de segurança e blá, 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 né? Como que vocês também se atentam a tudo isso? Porque eu acho que tem que ter um equilíbrio muito grande, né? Perfeito. Hoje, o que é que ocorre? A empresa tem a parte tecnológica, quando voltada a condomínio, né? Um dos itens que é vinculado, tanto você tem o controle de acesso, que é feito por reconhecimento facial, né? A grande maioria. Engraçado que no passado tão próximo, vamos lá, de uns 3 anos, mais ou menos 4 anos, um reconhecimento facial era um valor. Nossa, eu vou ter que colocar um reconhecimento, era 8, 10 mil reais, dependendo do projeto. Coisa simples. Hoje você
gasta ali seus R$ 1.500 e você coloca um reconhecimento facial. Aí o que é que ocorre? De novo, o diferencial. Existem alguns ainda condomínios que buscam comprar equipamentos. Olha, loja em tal lugar, não vou citar o lugar. Uhum. O equipamento tal não é equipamento criptografado. Então, quando você, síndico, quando você zelador, quando você for cotar ou comprar equipamento, muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? O que é que ocorre? As grandes marcas de equipamentos de segurança eletrônica, reconhecimento facial, tag, antena, Digital. tudo, digital. Digital hoje, eu diria que assim, a grande maioria já nem quer a digital. Por quê? Custo, que já está quase igual ao reconhecimento facial, e ainda tem aquele problema de, tá suado, não sei o que, tá? Então eles... Entendi. Alguns até... E a pandemia também acho que trouxe muito Perfeito, disso isso também, mesmo. né? Tipo, E o pessoal de não começa- ter contato, né? E o pessoal começa a usar, porque a pandemia foi, mas o álcool em gel ficou. É verdade. E é importante, não tenho dúvida. Nossa, eu tenho um em cada bolsa. Pois é. Só que aquilo dali prejudica demais na hora de fazer a leitura de biometria, né? E o reconhecimento facial não. Hoje você está vendo que já tem empresas aí que tá fazendo leitura de íris. Que aí já é um negócio muito mais Avançado, né? Que é pra banca, aquela coisa toda. Que a gente via lá nos filmes lá. Agora é o 007. agora... Missão Impossível. Pois é. Então o que é que ocorre? Às vezes o cara fala assim, ó, as grandes empresas de tecnologia, de controle de acesso, ela não vende direto para o consumidor. Uhum. Por que ela não vende direto para o consumidor? Porque ela quer que o equipamento dela passe pelo integrador. Quem é o integrador dessa história? O grupo CIA. Uhum. Ou seja, a empresa vende para essa empresa que é especialista em instalar o equipamento de segurança. E fazer o treinamento. E fazer todo o processo. Uhum. Qual a diferença desse equipamento para o que você vai comprar numa loja, numa rua famosa de São Paulo? Esse cara aqui é criptografado. O que você está comprando lá, talvez o fornecedor, na hora que você instala, já começa a te monitorar. Gente, que perigo, né? Eu tô falando. Então, Meu assim, Deus, gente. eu tô falando pra você. Então, assim, eu comprei essa câmerazinha lá no centro e pra eu colocar, pra ficar no meu quarto olhando o bebê. Amigo, não vai olhar só o bebê. O cara vai te monitorar. Tá entendendo? Por quê? Aquilo ali não tem criptografia nenhuma. Tá entendendo? Olha o risco. É risco. É muito perigoso, gente. Então, tem tudo isso que o grupo tem a parte tecnológica. E garante essa segurança, E garante né? essa segurança. Então, você pega, por exemplo, desde quando eu falo da questão da operação de campo, do nosso pessoal de campo, a grande maioria das empresas aí, você pega, o cara vai fazer uma supervisão, o supervisor, ele vai anotando lá o que ele precisa. O fulano tá precisando de um sapato, o outro tá precisando disso, daquilo, nada disso daí. A gente não trabalha dessa forma. A gente tem um software próprio, que é o Performance CIA, que na hora que ele chega, primeiro que a visita dele já é totalmente monitorada. Então, quando ele faz a inspeção dentro do posto, ele vai dizendo o que é que está conforme e o que não está conforme. Se ele disser que o funcionário não está conforme a gravata, ele é obrigado a dizer o porquê não está conforme. E se ele disser assim, precisa de uma gravata, automaticamente, quando ele fechar a visita, a solicitação chega em compras. Meu Deus, gente. Se ele disser que é um produto, o problema está em um benefício, a solicitação chega no RH, no Relacionamentos Humanos. Que legal, gente. É assim que funciona. Então, o que acontece? Otimização. Por quê? Concorda comigo que ele vai passar em outros postos, que ele vai anotar um monte de coisa, que o rádio vai tocar, que a ligação vai lá, e ele vai esquecer. E aí, quando ele esquece, não chega no departamento correto. E aí não atrasa o chegando, não processo. compra, e aqui está meu representante, que é o representante da empresa, que é o cara que está ali precisando do item. Sem o item correto para estar Entende? adequado. Então isso tem que ao acontecer trabalho. de forma automática. Não ter nenhum tipo de desvio.
Até porque eu acho que vocês conseguiram identificar falhas de comunicação, Sim. né? Sim. Assim, que é normal do ser humano no dia a dia, não é? A gente não é robô, Não. né? E Então, assim, por um déficit de atenção, por um telefone que você recebeu, ou realmente esquece de mandar, e isso tudo atrasa todo o processo, né? Então, muito legal. eu diria que assim, um dos pontos que eu agradeço a Deus é que eu vivi o outro lado. Sim. Que Eu foi, vivi foi o- o ponto, foi a virada de chave, né, Charles? Eu vivi o outro lado como porteiro, e eu vivi o outro lado como supervisor, e eu vivi o outro lado como gerente de operações, e eu vivi o outro lado com tudo isso. Isso foi, inclusive, o que me fez falta. Inclusive, porque eu vim da área de tecnologia, abri a empresa na área de terceirização, mas você tá falando assim, eu não sabia como me comunicar, eu não sabia Qual é o caminho, né? Exato. Você não tinha porque você não tinha vivido Exato. essa experiência, né? Exatamente. E aí foi uma das Entendi. coisas que ele agregou pra mim, porque quando a gente chegou ali, ele já sabia, não, já conheço ali, já sei como é, tipo assim, ele conseguiu trazer o tradicional, que é a vivência ali, e a inovação, né? Que E unir legal. os dois no negócio hoje. Agora, quem senta nessa mesa, não tem como não perguntar uma coisa que é a dor de quase todos os empreendedores. Quase todos, assim. Acho que 99,9%, né? Eu não vou falar 100% porque não dá pra gente generalizar. Mas, assim, como é que tá a falta de mão de obra? Como é que tá? Essa é a pergunta-chave, assim. Porque o que acontece? Eu sou da década de 90, então eu ainda fui criada pelos meus pais, que são uma geração antes e tudo mais, do tipo, menina, vambora, vamos trabalhar. Com 14 anos eu também tava ali, sendo monitora de buffet, sabe, ganhando meu dinheirinho, nem compensava pros meus pais me levarem até o buffet, porque o que eles gastavam de combustível era mais do que o que eu ganhava, mas é mais pelo incentivo lição, né? e e por me mostrar como que a vida realmente é. E a gente percebe que essas gerações mais novas, né, a geração Z, não tem muito disso, porque eles nasceram já com o celular na mão, né? A tecnologia, para mim, ela foi sendo inserida. Eu fui crescendo e a tecnologia foi crescendo comigo, né? Ao mesmo tempo, essa geração não, já chegou com uma tecnologia absurda, né? E o acesso às informações de uma maneira, assim, sem freio, né? Vamos dizer. Então, como que vocês estão... Qual que é o mercado que vocês estão atuando nesse sentido? Vocês estão sentindo falta de pessoas querendo trabalhar com vocês nesse sentido? Como que vocês estão lidando? Como que vocês abrem oportunidades? Filtram isso também, né? Mas- O fato de vocês... Desculpa te cortar, Charles, mas o fato de vocês, acho que estarem localizados, né? O escritório de vocês em São Paulo, acho que facilita um pouco, porque lá acaba sendo é a capital. Então, o giro ali de pessoas, o negócio deve ser maluco ainda, né? Mas vocês atendem nível Brasil. Pois é. E aí, eu acho que... Como que funciona isso pra vocês? Imagina o seguinte, né? O principal item aí da pergunta envolve mão de obra. A nossa empresa é de terceirização. Ou seja, eu tenho que contratar gente. Exato. Você Se tem eu que não- dar um jeito, né? Se eu não contratar gente, eu não tenho empresa. Exato. Essa, E aí? Essa é a grande sacada do negócio. O que é que ocorre, né? Você vê assim, depois o Ricardo também Complementa. complementa. Quando nós atravessamos gerações. Essa é a grande sacada. Sim, né? exato. Ou seja, eu tenho colaboradores que eles trabalharam no analógico. Tá aí. Hã? Trabalharam no analógico. Você não sabe o que é analógico? Ah, não sabe, Ah, né? não sabe. Tem gente que tá assistindo a gente que nem sabe que... Hã? Pois é. Analógico, tio? E eles trabalham Não é assim? e estão hoje. Então, assim, porém, o que é que acontece? Os filhos desses colaboradores já não farão o mesmo serviço Exato. que ele está fazendo. Essa é a sacada do negócio. Por quê? Porque, olha, vai para uma outra linha, ele já consegue ver, por exemplo, a mãe de família que ali trabalhava, né, ali no dia a dia e tal. A filha já fala, olha, o filho já fala, não, eu não quero isso para mim, eu vou buscar outra situação. E aí, E tá tudo bem nisso, né, gente? não Pelo tenha amor dúvida, de Deus. não, não tenha dúvida. Esse não é o problema. Ninguém tá falando aqui pra você seguir os caminhos no sentido de, né, ficar acomodado, não é nada Lógico. disso. Inclusive, o nosso slogan do Grupo C é bem-vindos à evolução. Evoluir faz parte. Não tenha dúvida disso, né? Então, evoluir faz parte do processo. Inclusive, eu dou dica no meu canal de como abrir empresa.
Correto? Não Então, tem medo da concorrência. não, isso aí. de maneira alguma. Então, essa questão de trazer o colaborador, o que é que ocorre? É você dar também algumas vantagens. Uhum. E isso é natural. Inclusive, o dissídio coletivo da categoria no ano de 2025, ele já demonstra isso. Isso. Ou seja, ele já demonstrou isso, de premiar colaboradores Uhum. pela assiduidade, né? Então, assim, olha, já está no dissídio coletivo da categoria. Por quê? Algumas empresas, alguns clientes já vinham com essa metodologia, justamente, talvez por falta da mão de obra, de fidelizar a sua equipe, de premiar esses colaboradores, Uhum. para que você fidelize, você não ter só o que a convenção diz que ele tem que ter. Olha, você só vai ter uma cesta básica de X, você só vai ter que ter um vale-refeição de Y e tal. Fora isso, a empresa também dá uma gratificação, faz alguma coisa diferente. No DC de 2025, os sindicatos já vamos aqui colocar alguma coisa no geral, para ser obrigado. Obrigado, para ser ali, ó. Agora, também precisa do outro lado ter assiduidade por parte do colaborador. Não basta, não é um prêmio, não é uma... Por quê? Porque aí senão fica um jogo De interesse mesmo, né? aí fica ruim. Eu tive colegas, assim, que ele muitas vezes, ele falava, olha, eu sei que dentro da minha empresa tem pessoas que estão faltando para ir fazer um extra com alguém, para fazer um complemento. Eu tô com algum... O cara falava dessa forma. Acontece. Então, o que é que o prêmio faz? Justamente isso. Dizer, olha, Não precisa. Não precisa. Continua conosco, que vai ter algo diferente. E cada empresa oferece, dentro do que consegue, situações de parceria ali com o colaborador. Uhum. Então, não só o da convenção, mas tem algumas coisas dentro do grupo que a gente oferece, que graças a Deus é o que tem esse turnover tão baixo. Agora, esse é o ponto da falta de mão de obra que muitos clientes sentem, né? Muitos empreendedores, aliás, sentem essa dor, né? Agora, tem um outro lado também, que muita tecnologia, ela é muito boa, ajuda muito e tudo mais, reduz custos, agilidade, praticidade, segurança, não. Só que tem aquele outro lado que é assim, nossa, muita tecnologia também, Deus me livre, cadê um ser humano aqui para me ajudar? Sim. Cadê uma pessoa aqui para me atender? Sim. Pelo amor de Deus, não quero falar com robô, pelo amor de Deus, não aguento mais falar com máquina, né? E aí, né? Acho que talvez o Ricardo consiga responder isso também, porque é o lance do equilíbrio, né? Eu falo por experiência também. Às vezes é muito bom ter tecnologia, mas nossa, que alívio saber que eu tô conversando com um ser humano de verdade, né? Saber que eu tô falando com uma pessoa que tá ali para me ajudar. Assim, como eu sou da área de tecnologia, então assim, essa parte do atendimento robotizado, ela ainda tá num processo inicial. Com a IA, eu acredito que ela vai evoluir a ponto de te dar um atendimento personalizado sem você perceber que tá falando com IA ainda, né? Ai, que medo, gente. Eu tenho... Só tem uma observação que, assim, a gente já colocou bastante coisa, lógico, de tudo que você tá vendo aí dentro do Grupo CIA. Mas lá não tem robôzinho atendendo, não. É a gente mesmo. Não, porque por enquanto a gente sabe que ainda não dá, mas vai ter. Não tem. Houve também, tipo assim, a questão da falta de mão de obra, a gente sente que hoje não é igual a antes, mas a gente tem que melhorar, se adaptar. E uma das adaptações também é a parte de tecnologia. Você vê que um drone substitui o quê? Quantos funcionários ficar pendurado ali no prédio? 4. E aí as pessoas às vezes falam assim, tá tirando emprego. Quem ficar sentado na cadeira fazendo a mesma coisa, de fato... Agora, quem tá se renovando, como a gente falou, ele pode pilotar o drone. Porque uma consciência que a gente já tem é o seguinte, essa nova geração... Eu tava conversando até com uma pessoa que tava falando assim, eu saí do emprego porque era home office e agora diz que quer que eu vá na sede. E pra mim, que sou de uma geração de nossos pais, falava, trabalhe, bem, que isso? vai correndo, vai. Então eu ficava indignado.
Pô, como Não, assim? isso é. Por isso que eu perguntei o lance da mão de obra, porque acontece muito. A ilusão da internet de mostrar que dá pra conquistar, né? Dá pra você atingir os seus milhões aí em X anos. Porque não adianta, né? É uma geração que eu acredito que vai bater muito a cabeça ainda pra conseguir aprender. E a vida ensina doído mesmo. Não tem, né? Não tem choro nem vela, como a gente fala, né? Na verdade, eu já vi... Tá vendo, gente? Eu tô Choro entregando nem minha vela. idade. Na verdade- Mas, enfim. Não tem choro nem vela. Exatamente. Perfeito. Eu acho que é verdade, porque assim... A gente sabe que... O arrastar pra cima é fácil, né? A gente sabe que, assim, é claro que o acesso às informações, né, na palma da mão, ajuda muito. Ajuda muito. A gente hoje tem ciência do que é tóxico, do que não é, mas acho que é a generalização das informações, eu acho que é o que pega. Porque os jovens, né, as pessoas mais jovens, têm um pouco de dificuldade de entender que o processo de trabalhar com alguém, isso eu tô falando com alguém, não pra alguém, com alguém, né? Sim. De você dividir informações, dividir ideias, estar ali e você saber que você tá crescendo profissionalmente, que ninguém começa já sendo CEO, né? Assim, Exato. Não dá, né? não dá. Não E dá. aí, é porque o fulano falou assim comigo, é tóxico. Porque não vou mais. E tem gente que faz isso, assim, simplesmente não vai. Tá lá trabalhando e tal, aí percebe que em 3 meses não foi efetivado. Efetivado não, assim, Exatamente. não foi promovido. Imediatista, né? Imediatista. Imediatista. Então não tem chance de futuro pra mim, essa empresa, eu vou embora. Gente, não é assim, a vida não funciona desse jeito, né? É muito difícil você pegar um empreendedor e dizer assim, cara, conta a sua história. Uhum. E aí você vai se deparar com isso. Aquele empreendedor que fala assim, cara, é nisso que eu vou. É isso que tem que ser feito. Porque eu não acho de maneira alguma que o que a gente chama de pinga-pinga, né? Ou seja, hoje está aqui, Amanhã lá. amanhã vai para lá, tal. A não ser que você mude totalmente o que você está fazendo. Sim. Agora, se você vai continuar na mesma função, nós, terceirizadores de serviço, nós atendemos baseado numa convenção trabalhista, Uhum. aonde cada terceirizada ou cada terceirizadora está vinculada a um determinado sindicato. Então, eu não tenho como contratar abaixo do que a convenção me fala. Eu tenho que contratar em cima daquilo ali. É lei, né, gente? Beleza. Aí o que acontece? Olha, eu sou uma terceirizada que vou pagar 2 vezes mais do que o meu concorrente. Eu não vou existir no mercado. Por quê? Porque o meu concorrente, na hora que você chega com os 2, 3 propostas na mão de quem vai contratar, ele vai dizer, mas por que você está 2 vezes mais caro que seu concorrente? Então, Já descarta. tchau você e vamos para quem está mais ou menos ali. Então, Na mesma linha, né? Então, o que é que nós buscamos? É entregar diferencial ou diferenciais, como a gente está mostrando, com um custo muito próximo daquele que nem tem diferencial. Essa é a sacada do negócio, entendeu? Por quê? Porque colocar tudo isso dentro de uma empresa, o cara fala, tá, mas você tem um concorrente aqui que está menor. Eu falo, tudo bem, mas eu vou te mostrar o que eu vou te oferecer, né? Então, o que a gente Vou te oferece... explicar o porquê, Eu vou te do explicar- valor. Beleza. Sim. E aí você escolhe se você quer preço ou você quer valor. Ou você quer qualidade. Não é isso? Porque aí preço é uma coisa, valor é uma coisa totalmente diferente. E né? isso também acho que é um ponto que a gente consegue ressaltar, né? É difícil quebrar essa barreira, essa resistência aí de alguns clientes que têm, assim, esse pensamento de, é mais caro, que isso é muito do brasileiro mesmo, né? Tá muito... Se for pra tecnologia, nem tanto. Não. A pessoa vai lá e compra o iPhone, Isso. entendeu? É mais ou E às menos vezes isso. parcela, faz lá o programa Meu iPhone Minha Vida, entendeu? Não, é sério. Perfeito. Sério mesmo, né? E porque ele sabe que aquilo tem um valor. Sim. Agora, às vezes num serviço, numa prestação de serviço, já fica mais difícil Mas- de você convencer, né? Não sei. Mas olha só, os grandes grupos de concessionária do país, os grandes grupos, os maiores grupos de concessionária do país, são clientes do Grupo CIA. Por quê?
Porque o Grupo CIA é pioneiro na criação de um serviço. Uhum. De um serviço chamado Car Dealer, que é o que eu estava explicando. Dentro desse serviço, a gente pega desde a parte da jardinagem da concessionária até o monitoramento remoto. É um pacote que o cara compra. Você entrega um Netflix para ele. Fala assim, ó aqui, escolhe o que é que você quer. Tum-tum. Eu quero esse... Desculpa, É automático. é automático. Eu vou precisar desse. Quanto é isso aqui? X. Acabou. É mais caro do que se você trouxer aqui um fornecedor para cada item. Mas eu não estou te vendendo serviço, eu estou te vendendo experiência. É diferente, amigo. Eu estou te oferecendo e te entregando algo que o mercado não tem. Você entendeu? Por quê? Ah, Charles, mas seu produto é mais caro. Lógico que é mais caro. Não tenho dúvida que o meu produto vai ser mais caro. Se o seu concorrente, dependendo, não é meu concorrente esse daí. Eu não concorro com esse. Porque ele não me oferece o que eu ofereço. Agora, se ele oferecer o que eu ofereço, é meu concorrente. Certo? Uhum. Então, assim, o cara fala, pô, mas então assim, se eu trouxer pra cá um jardineiro, um cara pra fazer manutenção, um cara pra fazer limpeza de vidro, um pra fazer fachada, um pra fazer monitoramento, eu vou pagar, ele vai fazer essa conta, eu vou pagar R$3.000 a menos. Só que é o seguinte, com esse daqui, eu tenho tudo e o meu tempo vai valer muito mais que os 3.000. Então, amigo, negócio fechado. É assim Entendi. que funciona. Por isso que nós somos diferentes. Agora, a gente falou muito sobre o segmento de vocês, sobre o mercado de vocês, que vocês atuam e tudo mais. Quais são, hoje, assim, vocês têm um leque, né, de serviços que vocês oferecem. Uhum. Quais são esses leques? Assim, o que faz parte, assim, principal? A gente falou de segurança, monitoramento, limpeza de fachada e tudo mais. Mas se você quiser exemplificar e trazer realmente para todo mundo que está acompanhando, para os clientes que estão acompanhando vocês, fique à vontade para vocês falarem exatamente o que vocês fazem, quais são os fortes aí de vocês, os pontos fortes de vocês, de produtos, de serviços e tudo mais. Manda bala, Ricardo. A gente vai desde de portaria, ronda, limpeza, monitoramento 24 horas com o diferencial da inteligência artificial, limpeza de fachada, Bombeiro, limpeza de vidro, jardinagem, toda a parte, zeladoria, toda a parte de manutencista. facilities. Toda a parte, Toda a tudo parte de mesmo. facilities. Eu falo o seguinte, eu resumo assim, qualquer indústria, qualquer escritório, qualquer condomínio, só não contrata o Grupo CIA se não quiser contratar, porque ele precisa do nosso serviço. É com um diferencial que a gente não é aventureiro. A gente realmente sabe fazer a jardinagem, sabe fazer a limpeza. Vocês sabem o que vocês estão fazendo exatamente. e oferecendo, né? Exatamente. E oferecendo. São marcas que lógico que nós não vamos expor aqui, mas assim, nós temos um leque de marcas dentro dos nossos clientes, são clientes excelentes, agradeço a cada um deles, porque realmente é de tirar o chapéu para os caras, porque os caras são muito bons. São marcas maravilhosas que estão dentro hoje da carteira de cliente do Grupo CIA. Excelentes, excelentes. Não posso dizer para você, olha, tem um lá no meio. Não tem, são todos Maravilhosos. tudo ponto. E uma coisa que eu sempre também gosto de trazer aqui, assim, deu para perceber que o atendimento de vocês, né, é diferenciado. Vocês consideram que o pós-atendimento, né, porque você falou, chegou lá no cliente, viu a necessidade dele, ofereceu o produto de vocês, fechou o negócio. Perfeito. Né? Fechou o negócio, interesses compartilhados. Naquele momento. Seu, de vender aquilo que você trabalha. Expectativa dele. Né? E dele, de comprar algo que ele precisa. Certo. E quando acontece um BO? Toda a estrutura, eu diria que é o seguinte, toda a estrutura do grupo, ela foi criada, ela tá ali para não ter BO? Não. Pelo Vocês lidam com o ser humano, né? Exatamente. Perfeitamente. Na realidade é o seguinte, a nossa estrutura é para resolver o BO. Porque vai acontecer. Eu não tenho dúvida disso. Vocês já estão vendo que pode acontecer lá na frente, Lógico que vai né? acontecer. O nosso item principal é ser humano. Raiva, índole, tudo tá ali. Alegria, humor, tudo tá... Sabe? Ali são pessoas. Então, assim, pode acontecer um BO? Pode acontecer. A diferença é que a nossa estrutura vai resolver o que acontecer. Essa é a grande sacada do negócio. E um item muito bacana dentro de tudo isso. O cara fala assim, você fala, pô, o pós. Para mim, o maior pós que existe
é meu cliente indicar para outros. Seu Sabe? cliente é o seu comercial, né? Não tenha dúvida. É 80% de chance de eu fechar um negócio quando alguém diz assim: olha, fulano pediu para entrar em contato com vocês. Cara, é negócio fechado. Geralmente, e a gente confia muito quando alguém indica, Exato. né? Acho que ninguém... Assim, eu falo por mim, assim, foi muito raro eu pegar lá, na época, né, gente... Tinha lista telefônica. Pra você, eu acho que você não sabe o que é isso, Pois né? é, Eu né? acho que não sabe. Mas enfim, tinha lista telefônica. Era um Google. Era um Google. Era o nosso Google, né? Tinha também o caderninho assim do plano médico com os médicos, né? Os médicos. Separados por especialidades e tudo mais. Então, foi muito raro, né? Eu me lembro, assim, muito raramente eu fui lá... vou ligar nesse médico aqui. Geralmente a gente pede o quê? Uma indicação. Perfeito. Né? Perfeito. Porque a gente já confia, pô, aquela pessoa já vai, não, vai no meu médico, ele é muito bom, vai no meu cardio, vai no... Então, sempre, o ser humano, ele é feito, né? E as relações humanas, elas acontecem muito por indicação. Trabalho, hoje em dia, né? O mercado tá tão competitivo, muitas vezes, né? Não é nem currículo mais, é indicação mesmo. Perfeito. Não que o currículo não seja ainda uma forma muito garantida de contratação, mas a indicação sempre traz um ponto que é a confiança, Inclusive, né? o grupo bonifica o colaborador que indica. Vou indicar vocês. Eu tô brincando. Ou seja, o nosso colaborador, veja só, o nosso colaborador, quando indica alguém para trabalhar na empresa, olha que coisa, ele indica alguém para trabalhar. E se a pessoa for aprovada no processo, ele é bonificado, o cara que indicou. Que legal, gente. Não é bacana? Muito. Inclusive, nós temos quase 200 vagas abertas aí. Aí, tá vendo? Isso, mas aí o processo seletivo é sempre em São Paulo? Ou como Tem você uns já canais tem lá. nível Brasil? Tem os canais. Tá. Aí entrou lá, o pessoal vai Então fica a dica, vai viu, direcionar. gente? Se você está procurando oportunidade de trabalho, num grupo de confiança, num lugar onde realmente você saiba... Você tenha certeza de que você não vai ser só mais um número ali, que você vai ter realmente esse acolhimento, vai ser tratado como humano mesmo. Tá aí uma empresa que você realmente pode fazer parte do grupo, né? Agora... quando eu falei ali nos bastidores que o bate-papo ia chegar num ponto que, tipo, nossa, já? 1h15 já? 1h20? Nossa, veja que coisa. Tá? Passou rápido, né? Tá vendo? Planos para o futuro. O que vocês almejam, assim, para os próximos anos? Quais são os planos de vocês? Perspectivas de crescimento? O que vocês estão planejando aí? Para mim, acompanhar o avanço tecnológico é importantíssimo. É um primeiro ponto. E a expansão, a gente tem discutido bastante. É engraçado, ele comprou uma parte da minha empresa, hoje a gente está comprando empresa junto, né? E eu penso que a partir do momento que você começa a trabalhar com tecnologia, você consegue expandir também para outros países, né? Entendi. Legal. Pô, deixou uma deixa forte aí, Ricardo. Acho que a América Latina é um mercado muito grande, né? Porque fica só no Brasil, né? Não, e assim, eu acho que vocês têm realmente muitos diferenciais de atendimento. Então, e essa adaptabilidade, né, assim, que vocês conseguem fazer no Brasil, por ser um país continental, por que não, né, cruzar fronteiras aí? Não teria realmente nenhum... É claro que tem os seus desafios, obviamente, mas... Tem alguns estados que nós atendemos que já é mais distante do que país, né? Exato. Então, é verdade, né? Com certeza. Você vai assim, não, porque a gente tem toda essa... Se você pegar, nós atendemos São Paulo, Minas, aí vai subindo. Ali tá Bahia, E é engraçado... João Pessoa, Pernambuco. É engraçado que eu até costumo falar, a sensação que eu tive saindo de Salvador e vindo pra cá é que eu tava começando praticamente outro país, praticamente, pelas diferenças, né? Sim. Tipo assim, como a gente trabalha lá, como trabalha aqui, eu tive que me adaptar tudo, a mão de obra de lá é de um jeito, a daqui é de outra. Então, às vezes, só mudando de estado já tem. As exigências, né, de cada região são diferentes, Exato. né? E hoje, assim, a gente tem essa... hoje tem um know-how no mercado, tem um grupo também de empresários que já sabe que a gente compra empresas também, né? Então, dificilmente aí não tem um mês para alguém não bater na porta e dizer assim, olha... Vamos conversar? Vamos conversar. É isso aí. Legal. E eu diria para você o seguinte, que as empresas que realmente já têm pelo menos algo da cultura que o Grupo CIA tem, dificilmente se bater na porta a gente não faz negócio.
Isso. Agora só complementando, quando eu falo da diferença de, tipo, eu sair de outro país, não é uma crítica a nenhum dos dois lugares. Não, sim. É só que, tipo assim, as pessoas têm um jeito num lugar, tem um jeito cultural. no outro, cultural, É exatamente. cultural, né? Cultural. E eu acho que isso é uma magia que só a gente né? tem, né? Que É. o ser humano tem, que a gente se adapta, né, às culturas, que a gente consegue agregar, a gente deixa um pouquinho da gente e a gente também pega um pouquinho do outro. Isso é uma coisa muito mágica que acontece com as relações E humanas, engraçado né? é a grande diferença, porque, tipo assim, Rio de Janeiro tá aqui do lado, mas a gente vai trabalhar lá, É o diferente. Também é profissional diferente. que a gente tem que lidar já de outra forma, que eles Sim. comunicam e tal, e isso aí a gente tem que se adaptar. Então, a gente pegou esse know-how atuando a nível Brasil, né? De se adaptar a cada região, a gente já sabe como falar. Recentemente nós fomos, né? Em Rondônia. Porto Velho. Imagino. É quente. Eu imagino. Só que aí é o seguinte, nós viemos do Nordeste, né, amiga? Lá da roça, né? Então, quando eu cheguei lá, assim, a temperatura é fora da curva lá. A Rondônia, o dia que nós fomos lá, assim, tava acho que 42 e Com sensação térmica de 60. de mil, né, cara? E aí você olha o pessoal, pô, você pega aqui em São Paulo, o controlador de acesso, a recepcionista, todo mundo no blazer, tá? Todo mundo no padrão, gravata, terno, tal. Lá, o cara é com a camisa polo e um short na portaria e... assim Tudo mesmo. bem, amigo? Tudo bem. Cara, mas não tem como não trabalhar desse Exato. jeito. Tem que ser assim, né? Tem que ser porque o calor é gigante. Você ainda falou que ele tava de polo, eu já tava imaginando que tava de regata. Mas tem lugares que é capaz de achar. Não, sinceramente, Eu que, não né? sei. Do jeito que ele falou, assim, eu já Eu tava não até sei- esperando. Eu não sei se você já viu, mas tem no passado, entregando aqui os números de anos, né? No passado, os carteiros de São Paulo, eles usavam calça normal. Aí, É verdade. lembra? Sim. Aí veio uma empresa chamada UPS, se eu não me engano, que fazia o mesmo trabalho. E aí os caras falaram, não, aqui não dá, amigo, pra trabalhar desse jeito. Aí começaram a colocar short. E daqui a pouco os carteiros também começaram a usar short. Por quê? Porque é do local e vai. A gente atende a Baixada, Santos, Praia Grande, São Vicente, aquela região. Cara, o pessoal de lá não tem como, o pessoal que trabalha ali do lado, olha, a gente tá falando de 60, 80 quilômetros. Não tem como trabalhar igual o pessoal de São Paulo. Sim. Então lá é diferente, é camisa polo, entendeu? Sim. Tem todo esse... É então uma você estrutura diferente, né? tem que ter, entendeu? E tem que ter essa adaptabilidade mesmo. Senão- porque A gente não pode impor que eles trabalhem Senão como não trabalham evolui, aqui, né? Sim, senão não evolui. Exatamente o Não é? slogan de vocês, né? É isso aí. Agora é o momento de vocês abrirem o coração. Né? Eita. Mais do que... Primeiro, a gente vai pedir pra você, viu, Ricardo? Deixar um recado aí. Pode olhar naquela câmera ali, tá? Fique à vontade pra você agradecer os colaboradores, enfim, os clientes, deixar um recado pra família e frases que você às vezes gostaria também de deixar de insight, coisas que te motivam aí. Fique à vontade agora, o momento é seu. Vou agradecer bem, Torre. Primeiramente, vem a família, né? Que é a base de tudo, é que impulsiona a gente. É que faz a gente levantar todos os dias, mesmo quando tá muito difícil. A gente pensa, quem tem filho e esposa, a gente sabe que a gente tem que estar sempre ali forte por eles. A empresa, todas as oportunidades dos nossos clientes, a gente é muito grato a cada um deles por ter nos escolhido. Tem clientes aí que já tá há tantos anos com a gente, que já a relação já tá até de amizade. E uma frase que eu deixo para os empreendedores é simples, né? Uma frase simples, mas muito útil, é que sempre há uma saída. Que a gente sabe que nossa vida é de altos e baixos, mas independente de qual situação esteja, sempre há uma saída. E é isso aí. Agradecer pelo convite aí ao programa e à produção. Imagina, nossa, foi um bate-papo super legal, assim, conhecer a trajetória de vocês, né? E ver todo o processo que vocês enfrentaram até aqui, toda a história, né? Eu acho que isso realmente carrega muito propósito, né? Sim. Não é só o lance de, a gente tem que trabalhar. Todo mundo, né? Tem que trabalhar, tem que pagar boleto. Mas é mais que isso, né? Eu acho que é essa troca, é essa verdade nas palavras, é falar olhando nos olhos. Eu acho que isso realmente traz propósito mesmo, né? Agora é a sua vez, Charles. Pode olhar pra cá, fique à vontade também para você deixar o recado que você gostaria de deixar para todos aí. Vamos lá. Primeiro é agradecer a Deus. Eu acho que quem acha tem dúvida, e eu tenho certeza. Sem Ele,
nada disso aqui estaria acontecendo. A nossa história não estaria sendo contada se não fosse com a permissão de Deus, com a permissão divina. Eu acho que esse é o primeiro agradecimento de qualquer um. Segundo, a minha família. E quando eu falo a minha família, não é porque ela está presente. É porque é ela mesmo. Entendeu? Desde o primeiro momento, eu acho que, assim, foi quem ali acreditou e continua, né? E só eu e ela sabe, Deus, o que nós passamos para chegar até onde chegamos. Então, logicamente que é uma base. E quando você se desliga dos seus pais, é como se você dissesse assim, cara, ou tem alguém do seu lado ou não vai. Essa é a grande sacada do negócio. E a Clara, desde o primeiro momento, é quem, assim, impulsiona o negócio para acontecer, né? Eu acho que essa... E agradecer, logicamente, a família pelo um todo, meus filhos, né? O Felipe, o Pablo, né? No caso, família. Quando fala de empresa, é agradecer nos clientes. Clientes que estão conosco há 8, há 10, há 5, há 3 anos. Outros que estão chegando, que estão acreditando, né, no projeto. Então, é tudo isso, né? E confiando em Deus, toda essa história, vale ressaltar, que daqui a pouquinho, muito próximo, tá toda escrita no livro. Olha só, deixando a deixa pra vocês, né? Um spoiler, gente! Fácil, né? Tá chegando o livro, tá terminando o livro aí, Do Balcão ao Milhão, que foi do balcão da mercearia ao que a gente consegue hoje. Então isso vai ser lançado em breve, se Deus quiser. Então o agradecimento é para todos. Que legal! Agradeço o programa, agradeço a cada um. Imagina, nós que agradecemos. Foi uma honra receber vocês aqui. Nós da Global, né? Em nome da produtora, desejamos aí muito sucesso, muita prosperidade, né? Que Deus continue abençoando o caminho de vocês em todos os aspectos, não só a trajetória aí da CIA, mas também da família de vocês, né? Que é a base de tudo mesmo. Não tenho dúvida. E é isso. Voltem aqui, né? Para contar as novidades, novas tecnologias. Lógico. Tá bom? Vai ser um prazer imenso recebê-los novamente. Sucesso sempre. Obrigado. Certo? E a você que acompanhou esse episódio aqui do podcast, muito obrigada pela sua presença, obrigada por você nos ajudar também a impulsionar o nosso canal, a levar esse conteúdo de empreendedorismo que tem tanta inspiração, tanta história legal. No comecinho aqui do episódio eu até cheguei a me emocionar, porque a gente tem a oportunidade de conhecer a história de empreendedores aqui e a gente sente a verdade nas palavras. É um negócio que não dá pra explicar. Só você que tá acompanhando a gente, acho que consegue também sentir, né, essa energia que a gente consegue emanar daqui. Então, é só coisa boa, é só conteúdo bom, é só inspiração. E assim, muito obrigada a você que vem fazendo isso também acontecer, tá? Se inscreva no nosso canal, se de repente você quiser, você empreendedor, empreendedora que tem curiosidade de entender melhor como funciona a nossa estrutura, também entre em contato aqui com a nossa produção, vai ser uma honra conhecer a sua história. Obrigada a Croissant e Companhia por ser os nossos aí patrocinadores, né? Aqui do podcast Mundo Empresarial. Obrigada pela parceria e a gente se encontra no próximo episódio, às 8h da noite, tá? A gente sempre tem um encontro marcado às segundas, quartas e sextas-feiras. Até mais, hein? Eu te espero. Tchau.